Nova campanha da Adidas, vai que é sua. Acesse o QR Code na tela. Agora, Cris, pra começar, mano, eu queria que você contasse pra gente sua história. Hoje, pô, centroavante do Mengão, a gente vai chegar lá, vai falar muito sobre esse momento da sua carreira, é ano olímpico e tudo mais, a gente tem que falar muito sobre isso. Mas agora, cara, como é que você começou a jogar futebol? Como é que a Cris entrou nesse meio, assim? Qual era o seu sonho lá no início? Enfim, da onde veio a Cris? Bom, eu sou de Osasco, sou de São Paulo. Boa. Do bairro do Jardim da Abril. E é muito doido porque eu não... Meu pai não joga zero futebol, meu pai é horroroso. Meu irmão jogava futebol na rua, eu tinha uns 6 anos, mais ou menos. E aquela coisa de brincadeira de rua que hoje, infelizmente, é um pouco mais difícil, né? A criançada tá curtindo a brincadeira raiz. E eu era essa criança, né? De estourar o dedão, enfim. E não sei quem me apresentou o futebol, mas era algo que eu tinha comigo. Sim. Eu gostava de futebol, né? Era uma atividade que você curtia. Eu curtia muito. Eu ganhava boneca, porque na época tinha aquela coisa do menino brincar com bola, a menina brincar com boneca, enfim. E eu não gostava, eu odiava ganhar boneca, né? Eu cortava o cabelo da boneca e arrancava a cabeça. É mesmo? Pra jogar. Jogar. E aí, às vezes era proibida de ir pra rua pra jogar futebol, mas não sei. Até hoje eu realmente não sei dizer como que veio aquilo. Eu tenho a sensação que era meu. Aquilo veio comigo e o futebol era algo que seria pra mim. Meu irmão fazia escolinha. E eu ia atrás do meu irmão, às vezes quando meu irmão parava um pouco ali, eu que entrava no campo com 6, 7 anos, corria, fazia o gol do lado, pegava a bola, atravessava o campo todo do outro. E o treinador falava, essa menina vai jogar futebol. E minha mãe, não vai, porque não sei o quê. Acho que era muito mais medo do preconceito do que de proteção, né, na época. Eu tinha um primo que jogava profissionalmente, chegou a passagem por alguns clubes. Tio também, mas que não teve oportunidade, né, na época. Mas não tive alguém, assim, pra ficar todo dia. Vem aqui, você vai jogar futebol. Era meu. Eu queria ir pra rua pra jogar futebol desde os 6, 7 anos de idade. E jogando, você é a única menina? Única menina. Na rua era a única menina. Contra os meninos, jogando na rua? Na escolinha do seu irmão também? Na escolinha do meu irmão, a mesma coisa. Não existia, na verdade, na época. Não tinha. Era sempre esporádico. Era uma menina ou duas. Na escola onde eu estudava tinha outra amiga minha. Então, eu acabava entrando nos intervalos ali pra jogar bola com os meninos. Mas na rua era a única menina mesmo. Então, cara, apanhava, tomava confusão. É mesmo, Cris? É porque os meninos gostavam de chamar drible, né? Sim. Então você imagina, você tem 10 meninos, só você de menina e aquela coisa do preconceito que tinha na época, você dribla todo mundo, vai apanhar. E tem meus gaiatos. É isso aí, eu era super magrinha, super magrelinha, então era rápida. E apanhava mesmo, meu irmão que me defendia. Às vezes ele entrava no meio. A gente viu recentemente, óbvio, a sociedade, ela avançou, né, em muitos pontos. E a gente é da mesma geração. E, pô, eu tinha grandes amigas que jogavam bola, né? E era isso que você falou, era uma, duas, né, assim. E a gente viu recentemente a Giovana do Botafogo, né, passando por uma situação como essa, assim, também. Tem que formar uma categoria pra ela poder jogar, porque ela jogava com os meninos. E muitas vezes os meninos sentava a madeira. Porque ela driblava e tudo mais, assim. Mas quando você vê isso acontecendo hoje em dia, deve ainda bater ainda essa parada? Mano? Além de bater em mim, bate também um lado muito de educação, porque em alguns vídeos que eu acompanhava, os próprios pais incentivavam os filhos a baterem nela. Então isso aí já é o buraco é mais embaixo. E aí isso pode ser mudado. Poderia ser mudado. Poderia ter um lance de... Vai dividir bola, não tem como. Você tá jogando futebol. Você vai dividir e dependendo da idade, a proporção de força, ele é até tranquila, tá? Ele não muda muito, não. Passou, obviamente, o menino, ele sempre vai ser mais forte do que a gente. Não, isso é um fato, né? Pra quem... estuda um pouquinho mais, óbvio que tem aqueles que você perdeu pro sub-15, aí você vai ver o sub-15, o moleque tá de cavanhaque. Porra, olha, tá diferença hormonal, desenvolvimento, totalmente fora da curva. E aí isso, de certa forma, é o que mais me chateia. E claro, o fato de ainda ela estava no meio de uma equipe que só era de meninos, eu me vi ali, porque eu comecei assim, né? Quando eu comecei na escolinha, eu jogava na rua, meus pais não tinham condições financeiras, minha mãe empregada doméstica, meu pai era caminhoneiro. Caramba, olha assim. A gente morava no quintal da minha avó, então nem a nossa casa a gente tinha. A gente morava no quintal da minha avó e esse vizinho olhou e falou, essa menina é diferente, ela tem que estar numa escolinha, né? E aí tentou com a minha mãe proibiu, não deixou.
Na época, eu fui fazer um teste na ginástica olímpica, porque eu fazia capoeira. E o patrão do meu pai falou, eu vou pagar tudo pra sua filha fazer. Nossa, eu saí dando mortal. Aí, não, já passou na hora. Mas não deu certo porque bateu o horário de escola. E aí, até que minha mãe cedeu porque eu chorava muito. Chegava em casa sempre chorando porque algum vizinho me xingou. Algum amigo me bateu. Ou até eu tentava fazer amizade com as próprias meninas. Mas como eu vivia shorts, camiseta, descalço, com o pé preto e com o dedão estourado, eu não conseguia nem entrar no grupo das meninas mesmo. Porque eu vivia suja. Então tinha aquela coisa de, tá toda suja. E aí minha mãe cedeu para que eu pudesse entrar na escolinha. Então ele pagou tudo para mim. Pagou matrícula, uniforme, chuteira. Cara, esse mesmo patrão que tinha... Ele acabou virando meu padrinho, ele era um vizinho nosso. Que incentivava. Ele incentivava, ele acabou virando meu padrinho de futebol. Maneiro. Pô, que legal esse cara, hein? Ele pagava... Infelizmente, já faleceu há muitos anos, o Josias. Foi o anjo na minha vida, ele bacana. Mudou. Porque não tinha condição, né? Meu pai, eles tinham condição de comprar comida pra dentro de casa, mas não tinha condição pra comprar uma chuteira, uma roupinha, pagar mensalidade de escolinha. Minha avó, na época que a passagem era R$1, às vezes ela conseguia me dar R$1 pra que eu fosse pro treino. Mas não, se não, era 40 minutos pra ir e 40 pra voltar. Eu tinha 12 anos. Mas agora, eu acho que tem um exemplo muito legal do seu Josias aí, né? Isso. E a gente fala com muitos homens, né? Eu acho que a gente tem uma participação legal, principalmente na sociedade de hoje, que é, cara, incentiva, né? Incentiva a menina, vai jogar futebol. Que a Cris tá falando que ela nasceu jogadora de futebol. É muito nato, né? É nato, é talento, enfim, gosto, enfim, é isso. E ele teve uma baita de uma percepção, te vendo ali jogar, né? E falou, opa. E os homens têm essa participação, acho que quando a menina é pequena, de incentivar, bota numa escolinha, né? Sua filha, você marmanjo que tá vendo a gente aí, é isso, né? É incentivo. E acho que além do incentivo dele, era a vontade que eu tinha. Porque ele poderia me incentivar e você, eu, não. Tá chovendo. Tá chovendo. Chovendo eu ia. E era terra, né? O campo. Hoje é tudo sintético. Hoje é uma maravilha. Era o terrão. Era terrão. Então, chovendo, Cris, não vai, filha. Vai ter terra, vai estar tudo cheio de lama. Mas eu ia andando na chuva. E voltava e falava, não teve mesmo, mãe. Voltava pra casa. Você acha que nasceu pra isso, assim? Eu acredito que sim. Porque não tinha outra coisa que me apresentasse, que me tirasse o brilho quanto jogar futebol e ganhar uma bola dente de leite. Aquela que você chuta e faz 1000 curvas. Não tinha outra coisa que não fosse isso. Cara, sobe um pouquinho, Sumic. Sobe um pouquinho. Sim. Foi? Boa, melhorou? Show. Quando você entra na escolinha, né, começa... Aí, imagino, se inserir ali num ambiente mais... Aí você começou a encontrar outras meninas a jogar. Não, só menino. Menino. Ainda não. E entrava pra formar o time com menino. Só menino. Quando eu entrei, era só menino. Não tinha... Eu era a única menina. E eu era meia esquerda, né? Porque ele falou... Eu cheguei de meia esquerda. E aí ele falou, não, vai um pouquinho mais pra frente. Vai ficar mais perto do gol. Só que ele teve que acontecer essa mudança porque eu comecei a apanhar dos meninos. Sim. Né? E aí os meninos, eles juntavam 2, 3 já pra entrar em mim, porque tomava drible e tinha aquela zoação deles, né? E aí ele falou, bom, eu preciso montar uma equipe feminina. E aí também porque eu fui proibida de ser inscrita em competição masculina, né? Eu viajei pra uma competição com os meninos. E aí tava no banco, aí o treinador do outro time nem ligou. Aí olhou, eu fui entrar, ele, menina, nem ligou. Tipo, aí só que aí aquilo, né? Comecei a driblar, a passe, fazer gol. Aí ele, não, porque menina não pode. Tem que proibir. Não, porque... Aí eu falei, cara, não vou conseguir jogar. Aí proibiram e ele falou, bom, tem que montar uma equipe. Mas não existia nada de categoria de base que se tem hoje. Então eu tinha 14, eu tinha 12. Eu jogava com menina de 16, de 18, de 15... E aí entrei nesse time. Cara, ele montou um time assim. E aí tem uma outra parada aí que é a seguinte, né? Assim, a gente tem a dificuldade do menino de se tornar jogador de futebol, principalmente num país tão desigual como o nosso, né? Muitas vezes a ascensão social ali da família. Mas olha as dificuldades que as meninas passam pra ser jogadoras. Nem existia a possibilidade de jogar. Isso não existia. Os homens, pelo menos, tem lá. Vão jogar. A dificuldade tá na hora de quem vai virar jogador. Exato. Mas praticar... A prática tá ali pra eles. Agora a menina nem praticar tinha condição. Não tem esse direito. Tinha que ser uma coisa improvisada, né? E aí a gente tá falando numa época que era muito difícil o futebol feminino, né? Eu entrei em 2000.
Não, 98, 99 na escolinha e 2000 foi quando eu entrei no primeiro clube, né? Que foi o Juventus da Moca. E consegui ser vista, porque uma das atletas que jogava na equipe, ela morava do lado da escolinha. Aí ela ligou pra treinador e falou, nossa, você precisa vir aqui ver que tem uma menina aqui que é muito diferente. Muito fora da curva. E aí foi quando ela me viu e falou, vem fazer teste. E aí que eu fui entender e saber que tinham mais meninas, né? Que tinha... Olha só. Só aí. Você tinha quantos anos? Eu tenho hoje 38. Mas você tinha nessa época? Eu tinha uns 12 na escolinha. Eu fui pro Juventus com 14. Aí no Juventus era um time de meninas. Era um time que, de fato, tinha mais de uma categoria. Porque ela tinha meninas mais jovens que vieram de outros estados. Então, moravam no alojamento. E a equipe mais velha. Então, ela tinha uma equipe que jogava futsal. E jogava o campo. Sim. Eu nem sabia, né? Pra mim, eu tava ali na escolinha com aquele grupo das meninas. Jogava, às vezes, contra outras equipes, mas ponto. Não imaginava que tinha na época, esse lance de clube mesmo, como foi o Juventus. E aí, eu fui fazer teste de futsal. No futsal, ela já ficou louca. Porque magrela, o futsal curto, tinha que pensar rápido. Então, o futebol de rua me ajudou muito pro futsal. Né? Ele ajudou muito. Tudo, né? Ele ajudou horrores. O famoso passo curto, É isso aí. Terreno regular. Exato. E aí fui pro futsal, facilitou e quando eu fiz o teste no campo eu passei. Só que eu era extremamente tímida, assim, num nível muito grande. É mesmo. E eu tinha que sair de casa. Imagina, eu morava em Osasco pra ir pra Moca. Então eu tinha. Era muito longe. Então eu tinha que morar no alojamento. Então imagina, sair da escola, morar num alojamento, sair de casa. Eu ainda era uma criança. Sim. Então eu fiquei assim, me assustei. Falei, poxa, eu vou trocar de escola, meus amigos. Eu era muito tímida, extremamente retraída. Eu falei, como que eu vou mudar tudo isso? Aí meu irmão com a minha avó, na época, falou, não é o seu sonho? Você tem a oportunidade agora? Não é o que você tanto quis isso aqui? Aí eu fui, tá bom, vou ficar uma semana. Vamos ver se eu vou me adaptar. E aí foi indo, outras meninas moravam em outros estados e tinha a mesma idade que eu. Então eu comecei a me inserir dentro do grupo. Caramba, e a gente tá falando assim, isso é uma história de superação muito grande. Uma das maiores craques que a gente tem, né? Mas tem todo um cenário. Olha como é que foi pra forjar isso. Como é que... É tipo assim, não queremos a maior craque da história do futebol. Era uma das maiores craques da história do futebol brasileiro. Portas fechadas, é isso. E a Cris foi, mano, abrindo as portas e tudo mais. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.